E aí pessoal, tudo bom? Iniciando aqui hoje com vocês o estudo, para o concurso da Paraíba, onde vamos resolver hoje 5 questões de história com o tema colonização da América. Banca aí Decan. Então vamos lá. Então, dando início, primeira questão do FPB 2019, a gente tem o seguinte texto: a América, de fato, foi inventada sob a espécie física de continente e sob a espécie histórica de Novo Mundo. Surgiu, pois, essa questão aqui do Novo Mundo muito importante, surgiu, pois, como um ente físico de já estar feito inalterável e como um ente moral dotado da possibilidade de realizar-se na ordem do ser histórico. Estamos na presença de uma estrutura ontológica que, como a humana, pressupõe um suporte corporal de uma realidade espiritual. Então a gente vê um texto, ele retrata justamente a América do ponto de vista de exploração. O continente americano, do ponto de vista, está sendo explorado agora pelas nações europeias, no contexto aí das grandes navegações em diante. E aí por isso que fala da invenção desse continente, da invenção desse novo mundo, já que vai trazer uma ordem interpretativa e exploratória, sempre do ponto de vista da metrópole. E aí vem a pergunta para a gente, em relação às consequências que a descoberta, que a descoberta, a invasão, termos que são colocados hoje em relação à América, acarretou para a mentalidade europeia a partir do século XV, é correto afirmar. Então, letra A. Alimentou a ideia de que os mares e terras estranhas eram povoados por seres míticos e monstruosos, impulsionando-os ao retorno às tradições antigas e abandono das grandes navegações. Então, de fato, a gente teve na história essa ideia de seres míticos e monstruosos. A gente vai ter das grandes navegações. Então, a partir do momento que os navegadores saíam em alto mar, vai se iniciar essas histórias de seres monstruosos, tanto do ponto de vista de lenda, quanto do ponto de vista também por desconhecerem o mundo como ele era até então, certo? Mas aí a gente está falando aqui a partir do século XV, nesse contexto de descoberta da América, Então o contexto passa a ser um pouco diferente, então não é o contexto de fato das grandes navegações que a gente está procurando, correto? Então aqui a gente já vê que a letra A não é a que a gente está procurando dentro do contexto da questão. Letra B. Influenciou a retomada da tradição do pensamento católico baseado no teocentrismo, uma vez que a América representou a descoberta de um paraíso terrestre indicado na Bíblia. Então, de fato, a Bíblia há indicado na Bíblia desse paraíso terrestre, e até a própria Terra seria esse paraíso terrestre. Mas não fala que esse paraíso seria aí, para a gente, a América. Em nenhum momento fala na Bíblia que esse paraíso seria a América, e não retoma o pensamento do teocentrismo. Tá? Então a gente vê que a letra B também não está correta com o contexto a que está se referindo o texto. A letra C representou o retorno à busca pelos reinos mágicos do Oriente, popularizado através das narrativas das viagens de Marco Polo, inspirando os europeus a retomarem o Mediterrâneo para ter acesso às Índias. Então, Marco Polo vai ser um mercador, mercador veneziano, que viaja para a China, por exemplo, nos séculos 13 a 14.
né? Mas percebam que a gente tá aqui no contexto do século XV em diante na América, né? Então não é a letra C ainda que a gente está colocando como alternativa. Na letra D, revolucionou a consciência renascentista, pois marcou a saída do homem de um círculo espaço-temporal fechado, né, para se aventurar em uma realização que agora já não dependia tanto de Deus, mas dele mesmo. E aí a gente traz a alternativa correta, né, porque a alternativa ela vai citar para a gente sobre a saída, né, da Europa, quando ele diz aqui o círculo espaço-temporal, né, ele está falando justamente do ser humano que sai da Europa, né, daquele círculo fechado que ele vivia antes, e passa agora a se aventurar baseado nas descobertas científicas que estavam tendo até agora, nesse contexto do Renascimento, né, e também nas novas invenções, né, dentro do contexto das navegações, e o que depende não agora tanto de Deus, né, mas do antropocentrismo, centrado no homem, que é um termo renascentista que a gente tem. E a letra E, para a gente concluir, nós temos a robusteceu a explicação religiosa do mundo, cuja organização terrestre refletiria a ordem divina. Aí mais uma vez ele traz esse termo da ordem divina, de algo que estaria baseado, traria centrado na Bíblia, né, religiosa do mundo, baseado em uma harmônica trindade, representada pela Europa, Ásia e África. Então, não é de fato, né, uma ordem representada pela Europa, Ásia e África. E a gente pode trazer essa explicação pela questão de que a América vai ser um lugar em que vai ser utilizado para ampliar, né, o domínio católico, principalmente depois das reformas, né, e contra a reforma, a gente vai ter então um contexto aí das ordens dos jesuítas, né, por exemplo, de expandir, né, o conhecimento católico. Beleza? Vamos para a próxima questão aí. Temos o gabarito letra D. Vamos para a questão número 2. E ela fala assim para a gente, né? Até o século XVIII, as civilizações mais avançadas do mundo, em todos os sentidos, era a chinesa e a indiana. A própria insistência em buscar novas rotas para o Oriente, desde o século XVI, que seria aí o caminho das Índias, né, entre outros, nos revela modo cabal que eram os europeus que iam comprar seus artigos de luxo na Ásia. A exploração das Américas estava intimamente ligada ao fornecimento de ouro e prata, utilizados na aquisição dessas mercadorias. Então a gente vê aqui que a exploração da América, né, havia o interesse pela América na exploração do ouro e prata. Mas a gente vê que até o século XVIII ainda havia esse comércio, né, bastante impulsionado, né, pela Índia e pela China, certo? E aí vem a pergunta, né, o comando da questão, que vai dizer assim para a gente: embora para as metrópoles europeias a busca por metais preciosos estivesse no centro de suas atenções expansionistas, quanto à colonização da América do Norte, então a gente vai centralizar aqui nossa questão na América do Norte, qual dos seguintes fatores esteve especificamente relacionado a ela? Então veja que ele pergunta especificamente a América do Norte. Então, letra A expansão da Companhia de Jesus através dos aldeamentos. Então a gente não tem
né, a menção da Companhia de Jesus na América do Norte, né, a presença da Companhia de Jesus na América do Norte, né, e nesses aldeamentos. A gente vai ter no Brasil, por exemplo, né, mas não na América do Norte. Letra B, a procura do reino de Preste e João, onde haveriam muitas riquezas e especiarias. Aqui ele se refere a uma lenda, né, durante a Idade Média, desde o século XII, na Europa, que havia um reino cristão na África, né, no continente africano, de um soberano católico, né, que muito prosperava. E aí não se relaciona ao que a gente está procurando, que é a América do Norte, né? Letra C, o crescimento do poder da nobreza da Inglaterra em virtude do apoio da monarquia. Então, não há o crescimento da nobreza, né, em virtude do apoio da monarquia. Poderia até considerar aqui, né, em vez de nobreza, o crescimento da burguesia, né, nesse contexto aqui. Mas não, da nobreza, né, para que a gente pudesse ter esse poder em relação à América do Norte. Letra D, o desenvolvimento do cultivo de algodão na Inglaterra para fomentar a Revolução Industrial. Então, de fato, há o desenvolvimento da produção de algodão nos Estados Unidos, né, mas não se relaciona especificamente no contexto aqui dessas civilizações, nesse contexto das metrópoles europeias, né, de fomentar a Revolução Industrial, né, já que a gente pode até mencionar que os Estados Unidos ele vai ser uma colônia de povoamento e não uma colônia de exploração, assim como foi o Brasil. Então ela vai se contextualizar aqui na colônia de povoamento. E os conflitos religiosos que tomaram conta da Inglaterra após a reforma da Anglicana. E aí, como a gente afirmou agora há pouco, após, né, a reforma anglicana, nós vamos ter então a ameaça, né, a diversos povos, a protestantes e a católicos, a perseguição, né, e conflitos religiosos relacionados a isso. E aí é quando as pessoas, né, muitas fogem para outras regiões, inclusive aí a América do Norte, né, onde a gente vai ter aí muitas pessoas chegando à América do Norte, principalmente protestantes, para poder fugir de tais perseguições religiosas nesse contexto. Tranquilo? Então a gente tem um gabarito aí, letra E. Aí vamos para a questão de número 3. Questão de número 3, onde diz para a gente, né? Quanto à formação de um incipiente mercado interno no Brasil, durante o período colonial, é correto afirmar. Então, incipiente é um mercado inicial, é um mercado que ainda está se formando no Brasil, e ele vai aqui destacar para a gente o mercado interno, né? Então a gente vai ter aqui o mercado interno no Brasil. Vamos excluir daqui o mercado externo, que é o mercado de exploração. Tá certo? Então, letra A. Era baseado na produção artesanal das populações indígenas nos aldeamentos. Então, a população artesanal dos indígenas, né, não vai estar voltada para o mercado interno, né, e sim para o próprio consumo, né, desses indígenas. Então, por isso que a gente já exclui aqui a letra A, né, como incorreta. Era financiado pela metrópole portuguesa através do exclusivo metropolitano. Quando a gente trata aqui do exclusivo metropolitano, estamos falando do Pacto Colonial. Tem a metrópole, né, no caso do Brasil, Portugal, ela dita as regras para que a gente possa vir nesse rumo de ser explorado, né, de um território que está sendo explorado pelos portugueses.
Mas o pacto colonial ele é voltado para exportação, ou seja, para a venda de produtos para fora do país e não para o consumo interno. A letra C baseava-se nas grandes monoculturas agrícolas organizadas no modelo de plantation. Então, grandes monoculturas é uma cultura, né? Então a gente só tem uma produção aqui, né? Como por exemplo o ciclo do açúcar, que tem apenas a produção do açúcar. Nós temos aí o ciclo do café, né? O ciclo do ouro, que trazem aí grandes produções voltadas para o mercado externo. E o plantation, que seria então a grande propriedade, né, rural que está voltada, como a gente já afirmou diversas vezes nessa questão, para a exportação. Então a letra C não trata do mercado interno. Letra D foi estimulado pelo incremento da agricultura de subsistência, então subsistência para o próprio sustento, né, e pecuária, que é a criação de gado. Né? Então esse sim está voltado para o consumo interno do Brasil. Então, a gente tem a agricultura de subsistência e temos também, né, já temos aqui o nosso gabarito, letra D, e a pecuária. E a letra E, apenas para a gente conferir, foi iniciada a partir do comércio de diamantes na região de Minas Gerais. Então o comércio de diamantes, de fato, ele existiu, porém esse comércio ele não inicia, né, o mercado interno. Ele não inicia o mercado interno durante o período colonial na região de Minas Gerais, o que deixa para a gente a letra E também incorreta. Tranquilo? Então, gabarito da terceira questão, letra D. E aí vamos para a quarta questão, onde ela tem dois textos, né? Texto 1 e texto 2. Então, texto 1. Quem chamou as oficinas em que se fabrica o açúcar, né, os engenhos, acertou verdadeiramente no nome. Invenção do engenho humano, o qual com pequena porção do divino sempre se mostra no seu modo de obrar admirável. Dos engenhos uns se chamavam reais, outros inferiores, vulgarmente engenhocas. A gente tem vários tipos de engenho, né? Os dois principais a gente pode colocar o engenho real, que era movido a água, e o engenho de trapiche, que era pela força animal. Né? Então ele coloca aqui a invenção do engenho humano, que sempre se mostra admirável. Né? E o trecho 2, que o ser senhor de engenho, né? O senhor de engenho é um título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. Então a figura de respeito aí que a gente tem, né? O senhor de engenho no contexto colonial do Brasil. E se for, qual deve ser, somente de cabedal e governo, bem se pode estimar o ser senhor de engenho, quanto proporcionadamente se estima os títulos entre os fidalgos do reino. Então a gente tem os fidalgos do reino, né, as pessoas que eram beneficiadas ali pelo rei de Portugal, que muitos vinham até de Portugal para ser beneficiado. E aí, acerca dos engenhos, da produção de açúcar e da organização social do Brasil no período colonial, é correto afirmar. Então a letra A diz: a produção da cana estimulou o investimento do governo português na ampliação do tráfico de escravos. Então essa produção da cana, de fato, né, ela vai ampliar, né, a presença da população escrava vindo da África, né, para o Brasil. Esse tráfico que já existia na África,
ele vai ser ampliado para aqui, né, para o território brasileiro. Tanto pela questão dos africanos já terem essa experiência, né, já conhecerem, né, todo o processo de produção, lá em outros territórios, quanto também Portugal já ter essa experiência, né, da produção da cana-de-açúcar. E aí, a correta, né, a gente já tem nosso gabarito, vai ser a letra A. Mas vamos analisar as outras, né, pessoal? E aí a gente tem a letra B. A administração dos engenhos reais ficava a cargo dos nobres lusitanos, que vinham em busca de liberdade religiosa. Então, nem tanto a gente pode considerar que eles vinham em busca de liberdade religiosa, né? Uma boa parte vem em busca, na verdade, de lucro, né? De enriquecimento, né? Num território que era muitas vezes colocado como um território de ganhos, né? Um território de exploração e de enriquecimento. Uma possibilidade assim, né? E aí por isso que fica incorreta a letra B. Letra C, as capitanias, bem como os dois tipos de engenhos coloniais, eram financiados exclusivamente pela coroa portuguesa. E aí havia, né, vários grupos sociais que financiavam, né, os fidalgos do reino, burguesia, né, nobres também, que estavam interessados nesse território. Eles então eram colocados para a gente como financiadores, né? Essa possibilidade de enriquecimento que a gente colocou agora há pouco. E letra D, o uso das capitanias hereditárias foi a forma que os lusitanos descobriram para expandir a cana-de-açúcar em todo o território nacional. Então não foi em todo o território nacional, né? As capitanias hereditárias, elas vão ser uma forma de domínio do território, né, mas que vai acontecer principalmente no litoral brasileiro e não em todo o território brasileiro que corresponde ao Brasil hoje. Então deixa a letra D incorreta também. E vamos para a nossa última questão, né? Em termos da influência exercida pelo primeiro contato da civilização europeia da época moderna com os povos da América e com a abundância dos recursos ali existentes, sobre o pensamento político e filosófico, podemos afirmar que no século XIX houve uma reviravolta de 180 graus. À medida que evoluíram as condições econômicas e sociais, e a Europa mercantilista deu lugar à Europa do capitalismo, difundiu-se a propriedade privada exclusiva e excludente, corolário deste sistema, e não houve mais espaço para terras livres, não cercadas, não apropriadas no sentido moderno, nem para seus habitantes. E o estado natural, ao invés de suscitar admiração, como inicialmente, transformou-se em evidência de desperdício, e toda apropriação produtiva legitimava a violência exercida sobre as populações perdulárias. Então o texto ele traz para a gente, né, justamente a influência sobre a colonização, né, onde a gente vai colocar aí todo um olhar, né, para a exploração do território brasileiro, para o território americano, né, voltado principalmente para os ganhos, e mais tarde de colocar a terra aí como algo também de ganhar dinheiro, né? E aí nisso tudo vai haver então a exclusão de vários povos, onde a gente pode colocar aí a luta dos povos indígenas, né, que lutam, né, para ter uma terra até hoje, né, uma luta dos povos indígenas e dos povos africanos também,
né, que de certa forma também foram excluídos, né, desse processo, podemos até dizer de cidadania, né, até hoje. É uma luta desses povos até hoje. E aí o comando da questão da influência ocorrida entre o contato europeu com as civilizações pré-colombianas é incorreto, né, afirmar que. Então vamos procurar a alternativa incorreta dentro desse contexto, né? Então, letra A. A introdução da propriedade privada na terra nas novas nações americanas não encontrou a resistência de classes sociais. Então, quando ele diz aqui que não encontrou a resistência de classes sociais interessadas na preservação de usos e costumes atinentes a outras épocas históricas. Aí, de fato, porque eles não tinham interesse, né, de ter uma propriedade privada. Né? O indígena ele tinha, por exemplo, um cultivo da terra, né, um cuidado com a terra, que não era de propriedade, que não era de compra e venda, né? Era apenas de cuidado para poder se manter ali. Então, por isso que essa não se torna uma alternativa incorreta. A letra B. Os Estados nacionais puderam aplicar o conceito de espaços vazios para caracterizar parte de seus territórios como pré-requisito para estimular a imigração europeia e pouparem as populações indígenas de um cruel destino. Então, os espaços vazios eram ocupados pela população europeia, né, em território brasileiro. Mas isso não vai ser pré-requisito, né, para fazer uma imigração. Eles iniciam, né, uma ocupação do território no litoral, né, e pelo menos nesse contato europeu, né, não vai ser um estímulo da migração europeia no sentido de poupar a população indígena, não. Na verdade, a população indígena vai ser muito explorada, né, vai ser muito... havia uma dizimação, né, um genocídio da população indígena, e por isso que deixa a questão incorreta. Né? Tanto a questão do conceito de espaço vazio, né, espaço não dominado pelos europeus, inicialmente, quanto também deles pouparem a população indígena de um cruel destino. E embora, e letra C, né, dando continuidade, embora um processo similar de racionalização do uso produtivo da terra estivesse ocorrendo na Europa, o processo tinha características distintas, dado que a nova forma de produção estava se impondo sobre uma antiga forma que possuía raízes profundas nos costumes e na tradição dos povos. Então havia, né, esse processo similar de cultivo da terra na Europa, que a nova forma de produção se impondo sobre a antiga, ou seja, que é justamente o que o texto fala a nova forma, o capitalismo, se impondo sobre o mercantilismo, que possuía raízes profundas nos costumes e na tradição dos povos. Aqui no caso eu entendo como os povos europeus que ele está se referindo, por isso que, ou os povos que não fazem parte dos povos originários, né? Por isso que a letra C fica incorreta, fica correta, né? E não é a que a gente está procurando. E letra D, por um lado, a resistência, quando e onde ocorreu, era oferecida por populações que, no geral, integravam a mesma etnia e a mesma cultura dos agentes da inovação. Por outro lado, os expoliados, os camponeses, eram membros do terceiro estado e seu apoio era, muitas vezes, crucial para a redefinição do poder dentro dos estados nacionais, em particular para a ascensão da burguesia. Então, ter o processo de exclusão, né, desses camponeses faz parte da luta de classes, né, que vai vir a noção mais tarde, né, com Karl Marx, ou privilegiar
principal ascensão da burguesia. Né? Que nessa época a gente não tinha luta de classes, mas a gente vai ter aqui principalmente a noção de burguesia, da ascensão da burguesia, né? Trazendo aí essa exclusão, né, dos camponeses, né, essa exploração dos camponeses e privilegiando, né, a ascensão da burguesia, que era quem estava recebendo mais ali. Então o gabarito da gente, né, esqueci de marcar anteriormente, vai ser a letra B, né, como uma alternativa incorreta. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Logo mais a gente está aí gravando outros para que a gente possa estudar e se preparar para o concurso da IDECAM com questões de história. Agradeço a atenção de todos vocês.